Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando de um tema que interessa muito a quem ajuda o esporte, que é o torcedor. O Estatuto do Torcedor também dá o direito de saber com 60 dias de antecedência a tabela e o regulamento, que poderá ser questionado nos 10 dias subsequentes ao ouvidor. A divulgação do regulamento. O ouvidor, aí ele vai ter 72 horas para elaborar o relatório contendo as principais reivindicações que serão encaminhadas aos responsáveis pelo torneio. A entidade responsável, no caso, terá 48 horas para se manifestar, se aceita ou não as propostas e sugestões enviadas. O regulamento definitivo da competição será divulgado com 45 dias de antecedência ao campeonato. A mudança do mesmo só poderá acontecer 2 anos depois da vigência do mesmo. Bem, a federação e a CBF e as federações, no caso do Brasil, as 27 federações, elas têm divulgado com 60 dias de antecedência. Mas eu nunca vi nenhuma sugestão de torcedor ser levada ao ouvidor, ele fazer o relatório, enviar para a entidade responsável, seja a federação ou seja a confederação, e no caso se debater para aquela A ou B mudança. Osório, isso também está faltando ser cumprido. Está faltando, eu também nunca vi isso, Rui. Você já viu isso, Luiz? Não vi. Agora, Rui... Os três nunca viram, Nunca né? vi. Agora, uma coisa importante que você relatou, isso mudou no futebol brasileiro ao longo dos anos. Enfim, temos que parabenizar um dos avanços garantidos pelo Estatuto do Torcedor. Hoje, a previsibilidade de regras, de calendário, é muito maior do que foi no passado. No passado, você não sabia quando o seu time jogaria, daqui a 2 ou 3 rodadas, mudava toda hora. E os regulamentos, enfim, eram conhecidos na última hora, nas reuniões de última hora, sempre com uma cláusula meio escondida, aquela letra pequenininha entre uma cláusula e outra, que dava margem a interpretações para eventuais viradas de mesa, disputas de tapetão e etc. Verdade. Acho que no caso do futebol brasileiro, nós avançamos nesse sentido. E hoje existe uma segurança, vamos dizer assim, jurídica esportiva nas competições, o que para o torcedor é fundamental. A pior coisa do mundo, né, Luiz? Você está com o seu clube disputando uma competição e você preocupado se vai ter alguma virada de mesa, se vão mudar a regra, se a coisa que estava combinada não vai ser tratada. Acho que isso nós avançamos no futebol brasileiro. Agora, o torcedor, que pelo estatuto tem o direito de analisar o regulamento, de fazer um comentário, mandar para o ouvidor e eventualmente ter alguma boa sugestão incorporada, isso nós nunca vimos, isso é uma das coisas que a gente tem que cobrar, porque eventualmente o próprio torcedor tem esse direito de achar alguma coisa que não é cabível e reclamar. Olha só, Rui, quem paga a conta do espetáculo, como falou aqui o Luiz, é o torcedor. Se nós não tivermos o torcedor engajado, confiante na competição e disposto a acompanhar, investir e financiar toda essa estrutura, nós vamos estar seguindo para uma extinção do futebol brasileiro, como a gente vê hoje. Na verdade, esse é um tema que a gente tem que tratar também, que é a decadência do nosso futebol ao longo dos anos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Tecnicamente, é verdade. Tecnicamente. Verdade. Luiz, é um avanço realmente, mas existem parágrafos da lei que ainda não estão sendo aplicados, como essa, do ouvidor fazer um relatório daquilo que possa ser uma reivindicação do torcedor, levar a debate na entidade responsável e aí se colocar essas medidas em prática. Eu nunca vi isso. Eu também não vi, mas o que eu disse no bloco anterior, seria necessário informar se ele está agindo e como está agindo, dar publicidade ao trabalho do ouvidor, porque até se ele for uma figura... coisa ligada à outra. Uma coisa ligada à outra, Verdade. Nós não temos condições de avaliar essa ferramenta porque não vemos o resultado e não seria nada demais publicar lá no site qual foi a demanda e qual foi a solução encaminhada, porque isso incentiva o povo a participar. Mesmo que não seja aceita a solução. Exatamente, mas que o povo está demandando, o que Claro. interessa é isso, é o que diz a lei. Eu queria, Rui, aproveitar para destacar que a lei não pode valer para os campeonatos da televisão, para os grandes campeonatos. Para todos, né? Todos. Até porque a lei não diz que é para os campeonatos Todos. da televisão. Né? Aquele Ela especifica todos. estádio menor, num bairro mais distante, também está protegido, o torcedor deve estar protegido. E não no campeonato só das arenas. Isso me parece fundamental, que lá num jogo de menor porte, que seja garantido para aquele torcedor que gosta do clube pequeno, um público menor, mas que ele tenha as condições todas atendidas de segurança, de higiene, sanitárias, respeito e todo esse processo que nós estamos discutindo aqui.
Fica aí a dúvida se o Estatuto está cobrindo essas praças também. É verdade. Bem, o Estatuto do Torcedor também acabou com a prática de convite nas competições, que era usado politicamente pelos dirigentes para se elegerem e se reelegerem também. Isso aí deu mais transparência para quem é atleta e para quem torce. E mais, assegura que durante 10 meses a participação dos clubes, essa participação terá que existir. Deputado Carlos Roberto Osório, esse ponto do Estatuto do Torcedor. Esse ponto é perfeito. E olha, quem conhece e acompanha o futebol há muito tempo, sabe que o Campeonato Brasileiro da Série A chegou a ter quase 99 clubes, com dirigentes, com governadores pressionando a CBF para colocar, na época a CBD, para colocar um clube a mais daqui, um clube a mais dali. Isso hoje não existe. Hoje nós temos regras claras, a quantidade de clubes elegíveis para cada competição, as regras de ascenso e descenso dos clubes. Isso realmente foi uma transformação que se deu ao Campeonato Brasileiro e que se deu ao futebol brasileiro e freando essas interferências políticas. Porque, principalmente em centros menores, o poder do governador, o poder do prefeito perante o presidente da federação local é muito grande. E chamado convite, né? Não, pelo amor de Deus, eu tenho uma base eleitoral, que é minha cidade, no interior de um determinado estado, ele tem que estar na primeira divisão do campeonato regional. Isso acontecia no Campeonato Brasileiro, inclusive. Né? Enfim, então esse é um tema que a gente avançou e essa é uma conquista que tem que ser assegurada e mantida pelo Estatuto do Torcedor. Essa foi um bom resultado do Estatuto. Luiz, tecnicamente um clube só pode participar se ele tiver condições, quer dizer, dependendo do seu ranqueamento de um ano para outro e como ele participou dos anos anteriores também. Convite não existe mais, está determinado pelo Estatuto do Torcedor. Foi uma grande medida porque terminou com essa movimentação em torno do interesse político local, principalmente de outras regiões, como o deputado explicou, para atender a base. O critério deve ser técnico. A ideia de um campeonato que tenha 10 meses no calendário também é muito boa, porque, Rui, não é só o Estatuto do Torcedor, protege também os jogadores. Porque tem clubes que disputam um campeonato e depois demite todo mundo, você gera desemprego. Verdade, então, se você tem que competir durante 10 meses, é garantia de emprego enquanto você está competindo, disposição dos patrocinadores. Então, um campeonato nacional, por critério técnico, foi uma boa medida. A própria Copa do Brasil também tinha muito convite. Hoje também ela tem critérios para você, aumentou o número de clubes, essa é uma discussão que nós não vamos fazer agora, mas em contrapartida as regras, elas estão definidas para a participação também na Copa do Brasil. É verdade. Uma outra medida que veio para sanear as administrações dos clubes é a regularidade fiscal. Isso interessa a todos nós brasileiros. Quem não tiver as chamadas CNDs, que são as certidões negativas de débito, esses clubes não poderão participar de nenhuma competição. Isso está em conformidade com o Profut, a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que entrou em vigor ano passado, assinado pela presidente Dilma, cujo relator foi o deputado Otávio Leite, que já o trouxemos aqui para falar deste assunto do Profut. Deputado Carlos Roberto Osório, se o dirigente está também no Profut, não cumpre com regularidade os impostos dos clubes, ele responde com o próprio patrimônio, a má gestão do próprio clube. E o Estatuto do Torcedor está em conformidade, porque também foi alterado, se baseando no Profut, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, primeiro eu acho que essa modificação da governança do futebol brasileiro, através dessas alterações de legislação, absolutamente fundamentais. Eu estive com o deputado Otávio Leite, que é do meu partido, presidente regional do PSDB aqui no Rio de Janeiro, que fez um trabalho extraordinário relatando essa matéria. E isso vai ajudar a transformar de verdade o futebol brasileiro, ou seja, nós vamos apontar o futebol brasileiro na direção certa. Nós conhecemos como as coisas eram feitas. As contas dos clubes eram praticamente contas feitas pela direção, como se fossem donos dos clubes, como se não devessem resposta ou satisfação a nada e a ninguém. Os próprios poderes dos clubes não recebiam as informações adequadas, com a transparência devida, e também não havia nenhuma regularidade fiscal, pagamento de imposto, enfim, era tudo uma esculhambação total, o que levou os nossos clubes a quase ruína. Você ter clubes do Rio de Janeiro devendo 300, 400, 500 milhões de reais ao longo de diversas gestões é uma calamidade pública, efetivamente um caso de polícia. Um dado para o senhor. O presidente Eduardo Bandeira de Mello esteve aqui no Arena e disse, quando ele assumiu o Flamengo, Luiz Ribeiro também sabe disso, 750 milhões foi aquilo que ele pegou de dívida.
É uma loucura. Que está escalonada. É uma loucura. Você, na verdade, ao longo de gerações e gestões irresponsáveis, você inviabilizou o futuro dos clubes. Verdade. Então essa legislação vem para dar um parcelamento, dar um alívio aos clubes para que eles possam pagar esse passado negro sem matá-los no presente. Agora exige contrapartidas de boa gestão e responsabiliza o dirigente, como qualquer dirigente. Eu, como homem público, sou responsável pelos meus atos. Se eu fizer alguma coisa errada, serei cobrado devidamente no fórum adequado. O dirigente de futebol, que administra uma instituição, primeiro, ninguém está obrigando ninguém a ser dirigente. Não é cargo de sacrifício. Eles dizem que é cargo de sacrifício, porque não ganham. Pois é. E um cargo de sacrifício que não é remunerado e acaba fazendo coisa errada? Pois é, ele tem que ser responsabilizado. Porque se você não responsabiliza, fica muito fácil. Passaram-se gestões, você deixa um pepino maior para o próximo e ninguém é culpado de nada. Acho que essa é uma medida saneadora importante que vai na direção correta, de equilibrar as contas dos clubes brasileiros e responsabilizar o dirigente. E à medida que você responsabiliza de verdade, aquele malandrão que eventualmente está se aproveitando da paixão de milhares ou milhões de pessoas para se locupletar, ele vai buscar outra forma de fazê-lo, porque no clube ele vai ter uma responsabilidade e a legislação não vai permitir que ele siga naquelas práticas antigas de misturar as contabilidades, de ninguém entender nada e jogar a bomba para o próximo. Luiz Ribeiro. O Luiz é um daqueles jornalistas que lutaram muito pelo Estatuto do Torcedor, pelo Profut, porque o Luiz tem um programa que é consagrado na Super Rádio Tupi aos domingos, que é o Bola em Jogo, além do programa diário, que é o programa Luiz Ribeiro na Super Rádio Tupi. Mas no âmbito do esporte, o Luiz foi um dos jornalistas que lutaram muito por isso. E aí, Luiz Ribeiro? Eu fico feliz que o legislador, né, alcançou um aspecto que é fundamental. O cidadão, ele é punido pelo Estado a qualquer momento. Se você não faz isso, tem uma contrapartida. Você não pode fazer isso, tira o título de eleitor, não pode viajar a todo momento. E os dirigentes não. Eles não tinham nenhuma contrapartida. Agora tem. Porque tudo é uma questão de respeito ao orçamento, Rui. Você não precisa ter um orçamento. Cada um joga o futebol que dá para pagar. É o caso do Leicester, da Inglaterra. Quem poderia contar que um clube de uma cidade pequena fosse liderar o campeonato inglês? Verdade. Porque é respeito ao orçamento. Se contrata o jogador que você pode pagar. É uma questão de justiça social. A outra é não transferir a responsabilidade para o outro. E se houve um grande avanço no futebol, inclusive não permitindo que um clube devedor dispute a competição, tem que ser duro nesse aspecto, eu acho que esse foi o principal avanço. Nós teremos uma outra realidade a partir dessa legislação. Estamos chegando ao final do Arena Esportiva. Nós contamos com as presenças do deputado Carlos Roberto Osório e do jornalista Luiz Ribeiro. Você também pode assistir ao programa pela internet. É só acessar o site www.tvalerge.tv e mandar sugestões através do e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. Obrigado e até o próximo programa.